e com muita fé e piedade na ressurreição, consequência da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom Jesus, que por nós morreu para nos salvar. Repitamos este gesto de amor e de piedade que nos sintoniza com o mistério de nossa fé. Juntos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, amados paroquianos, queridos internautas, hoje a Igreja reúne os fiéis aos milhões em toda a terra para fazermos uma comemoração dos fiéis defuntos. Para a liturgia e a teologia, comemorar é muito mais, no sentido restrito que alguém possa interpretar, de ser uma festa. Não. Comemorar é sintonizar pela fé e pela oração, é celebrar. Isto que é uma festa universal, todo mundo, aonde você for na Igreja Católica, o dia de hoje está celebrando esta comemoração. E o que diz teológica, bíblica e pastoralmente esta comemoração? Primeiro, biblicamente, nós ouvimos os textos, são tantos. Por exemplo, os Macabeus diz o livro dos Macabeus, que este é um santo e piedoso pensamento de rezar pelos mortos. Rezar por eles, confiando na palavra de Jesus que disse: eu os ressuscitarei no último dia. Porque o Pai quer que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Ele não disse, talvez tenha a vida eterna, talvez exista a vida eterna. Não, ele afirma categoricamente, tenha a vida eterna. E esta vida eterna nós queremos reafirmar. Assegurar ao nosso coração que a saudade de tantos entes queridos que já se foram, que nos precederam, hoje pode ser transformada em esperança, em amor, em conforto e em paz. Todos nós temos sempre alguém que já se foi. Seja o pai, a mãe, os avós, os tios. Muitos têm o seu esposo, a sua esposa. Muitos têm alguns dos seus filhos, dos seus netos já falecidos. Ou muitos, mas ainda todos nós, podemos assim generalizar, temos sempre um amigo que partiu para outra vida. Hoje é o dia de rezar por eles. Sim, rezar por eles. Nós não somente podemos, como devemos rezar por eles. Porque a primeira leitura que nos foi proclamado nesta Santa Missa deixou tão claro para nós o livro de Jó. Eu mesmo verei a Deus tal como Ele é. Não outro, mas eu verei a Deus. Os meus olhos verão a Deus. Ou seja, é uma esperança escatológica que para nós é certeza que todos nós haveremos de ver a Deus quando também partirmos, quando também formos para o reino da eterna glória. O salmo que hoje proclamado para nós foi o Salmo 26. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Esta terra dos viventes é o coração de Deus. É a misericórdia eterna de Deus que os mortos já experimentam, pois estão na paz de Deus. O livro da sabedoria vai nos dizer que a vida dos justos estão segura. A vida está segura porque está nas mãos de Deus. A segunda leitura da carta de São Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que Cristo morreu. Sim, na sua humanidade ele experimentou a morte, para que vencêssemos a nossa morte. Claro que quando Jesus morreu, foi Deus que morreu, mas não se tornou morto, porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. Disse assim o apóstolo Paulo: pois bem,
A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já, desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Portanto, a vida eterna, a salvação, a reconciliação que nós recebemos, merecida por causa da morte redentora de nosso Senhor, abriu-nos o céu, abriu-nos o paraíso para recebermos de Deus a vida eterna e a salvação. O Evangelho que nos foi proclamado de São João, capítulo 6, nosso Senhor Jesus Cristo disse que todos virão a mim. Ele, falando na primeira pessoa, virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Deus é amor, Deus é misericórdia, e não afasta nenhum dos seus filhos. Pode ser, meus irmãos, que neste cemitério, por certo, tem alguém que já tenha sido sepultado naturalmente, o tempo fez com que alguém esquecesse. Claro que deve ter algum túmulo aí esquecido, mas nós queremos, na misericórdia do Pai, abençoar todos os túmulos e lembrar de todas as mortes. É muito feliz e bonito e piedoso o pensamento quando alguém diz: coloque o nome da minha pessoa amada, do meu ente querido, para rezar por ele numa intenção de missa, que tem uma grande valia porque chega aos céus e porque se transforma em refrigério espiritual, como diz o Catecismo da Igreja Católica, aquela intenção na missa do fiel defunto. Mas a Igreja, que é mãe e que não esquece de nenhum de seus filhos neste dia, quer rezar por todos, para que todos sejam lembrados no coração de Deus, como o próprio Jesus disse no Evangelho de hoje. Ele não se esquece de ninguém, nenhuma das almas, por mais pecadoras que sejam, até mesmo aquelas que tenham sido condenadas, até mesmo aquelas que padecem no purgatório, especialmente por essas, nós sufragamos, pedimos a Deus, ou até mesmo aquelas que tenham livre e espontaneamente optado pela morte eterna, pelo inferno. Deus, em sua misericórdia, haverá de lembrar de todos. Mesmo que alguém se esqueça de Deus, Ele não se esquece de nenhum de seus filhos. Queiramos, pois, ser lembrados por Deus, amados por Deus, queridos por Deus, e o mais importante de que ter esta certeza é de correspondermos a este amor infinito e misericordioso do Pai, que se lembra e que se recorda de todos nós. Hoje nós devemos oferecer flores. Elas representam o amor que tivemos para com nossos entes queridos, mas lembram também o paraíso, o céu que o Senhor preparou para nós. Oferecemos velas que representam naturalmente a vida eterna, que representa naturalmente a luz de Cristo que não se apaga, a eternidade, aquela luz que recebemos um dia no batismo. Também devemos oferecer todo o amor do nosso coração. Este amor que é mais forte do que a morte. Este amor que é mais forte do que a saudade. Este amor que supera toda dor, que transforma a dor, que revigora a fé, que renova a esperança. Tenhamos no coração, amados irmãos e irmãs, o amor de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi tão forte que o fez vencer a morte. Foi este amor que fez a sepultura abrir e Cristo ressurgir, para que a nossa sepultura também, um dia, o último dia, pudesse abrir e ressurgir os corpos que foram entregues no corpo espiritual como de Jesus. Rezar pelos mortos é reafirmar a certeza da salvação, a certeza da imortalidade da alma, mas também é reafirmar a brevidade de nossas vidas. Cuidado! Vivemos num mundo
em que não se pensa na morte, no mundo em que se pensa somente nas vantagens e nas vanglórias desta vida e deste mundo, mas é passageiro. Tudo passa, só Deus basta. Tudo passa, só Deus permanece, só Deus é eterno. Mas na eternidade dele, nós teremos também a graça de experimentar a eternidade de Deus na eternidade de nossas almas. Pois a imortalidade da alma é uma certeza da nossa fé católica. Nós cremos na vida eterna, repito e enfatizo, nós cremos na feliz ressurreição. Porque no céu não haverá mais morte, e a morte que experimentamos na nossa natureza humana será bendita, porque ela nos liberta e nos leva para o céu. O céu que Jesus preparou para todas as almas. O céu que Jesus preparou para nós. E Cristo será neste dia a luz que em todos haverá de brilhar. E quando de volta à casa paterna, os eleitos haverão de entoar e de cantar glórias e louvores eternamente àquele que é o vivente, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos, pois, meus irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, a nossa contrição e a nossa piedade, certos e convictos de que, depois que também nós passarmos desta vida para a vida verdadeira, que não é essa, sendo que esta é uma passageira, quando estivermos na casa do Pai, na eternidade, então sim, contemplaremos, como disse Jó, a Deus, e o veremos face a face como Ele é. Rezemos pelos mortos com toda humildade, com toda a confiança e singeleza do nosso coração, guardando neste coração a saudade sim, mas a tristeza não. A saudade de quem partiu, mas uma saudade que pela fé se torna breve e nunca eterna. Nenhuma saudade é eterna. Toda saudade de todos os entes queridos um dia terá fim, quando enfim nós de fato estivermos também nas moradas eternas, no paraíso e no céu. Haveremos de nos encontrar com todos aqueles que partiram para a vida eterna. Haverá uma identidade. Nós nos encontraremos no céu. Nós nos abraçaremos no céu. Naturalmente, não mais com esse corpo mortal, mas com um corpo glorioso como o de Jesus. Porém, haverá sim uma identidade, pois a Bíblia diz que Lázaro identificou-se com aquele homem rico quando os dois morreram e foram para o julgamento diante do pai Abraão. Essa identidade é certa. Nós teremos a nossa identidade da nossa consciência, de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós vivemos nesta vida, viveremos em continuidade no céu. Claro, sem pecado, sem as marcas deste mundo, mas com a marca da eternidade, com a marca do amor eterno, com a marca do nosso Deus, que um dia marcou a nossa vida com a graça do batismo. Sim, o batismo que nos assegura a vida eterna e a ressurreição. É a recompensa do batismo. A ressurreição e a eternidade nos espera, e nós que estamos vivos, mais uma vez, possamos receber a piedade das indulgências destas piedosa ação religiosa de nós rezarmos e sufragarmos os nossos entes queridos. Ao adentrarmos no cemitério, daqui a pouquinho iremos abençoar o túmulo do Padre Zuzinha, e abençoando o túmulo do nosso pastor querido, amável e inesquecível, pois estaremos aqui também no próximo domingo às 6 horas, na missa do dia 5, que celebramos todos os meses no túmulo do Padre Zuzinha. Ao abençoar o túmulo, nós estamos dizendo: esses restos mortais que estão sepultados haverão de ressuscitar com o corpo glorioso de nosso Senhor. Abençoar o túmulo é reafirmar a certeza e a convicção da vida eterna. É uma pena lamentável, muito grande, quando até mesmo alguns cristãos, por ideologia e por desconhecer a teologia, afirmam
que o dia de hoje não tem sentido e que não vale a pena rezar pelos mortos e que não rezam pelos mortos. Ora, não rezar pelos mortos seria negar o Evangelho, seria negar a ressurreição, seria negar a atitude de Jesus, que também fez o mesmo quando ele foi chorar a morte de Lázaro, seu amigo, e foi consolar suas irmãs Marta e Maria. Ele chorou, ele rezou e ressuscitou a Lázaro, para deixar uma grande lição, que ele, como Deus, é Senhor da vida e da morte. Ele sim tem a última palavra, a morte não. O aguilhão da morte foi tragado pela vitória da ressurreição. Então, se nós não tivéssemos fé, aí sim, vã seria o sentido de rezar pelos mortos. Mas como nós temos fé, como nós acreditamos e confiamos na vida eterna e na ressurreição, então passa a ter sentido a nossa fé católica. Rezamos pelos mortos sim, porque cremos na vida eterna e na ressurreição. Acendemos velas sim, porque Jesus disse que a luz de Cristo brilha em vós. E esta vela é simbólica para representar que aquela alma por quem acendemos aquela vela é uma luz de Cristo que não obscurece a alma, que não leva para as trevas a alma, mas que aquela alma está na luz eterna de Jesus. Unamo-nos a toda a igreja e a todos os fiéis defuntos para reafirmar hoje, com toda a convicção e piedade de nossa fé, que entre nós que estamos vivos e aqueles que morreram, há um laço, há um vínculo tão estreito e forte que nem a morte pode romper, que é o vínculo da oração, da fé e da ressurreição, da fé que nos une a Cristo e que nos iguala. A morte tem essa capacidade. São Francisco dizia que ela é nossa irmã, porque ela nos liberta, nos leva para Deus, mas também ela nos iguala, porque todos que nascemos haveremos de morrer, ricos e pobres, pretos e brancos, altos e baixos, não importa a sua estatura, a sua condição ou posição social, não importa a sua religião ou como você compreende a fé e a vida, todos seremos igualados pela morte. Mas o cristão que diante da morte crê na vida eterna e na ressurreição é muito mais feliz, tem muito mais conforto, porque a morte não nos assusta. Nós não temos medo da morte. É muito equivocado, certa vez até o jornalzinho uma vez veio equivocado com um erro e com uma heresia que na fé católica não podemos nunca dizer. Tinha um comentário que dizia assim: nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. Que isso? Está errado, é heresia e é mentira, isso não é católico. Nós celebramos a morte sim, nós não temos da morte. Claro que a morte que se transforma em vida, claro que a morte que gera a ressurreição. Dizer que não celebramos a morte é gerar cristãos ingênuos, é gerar cristãos que não compreendem que a salvação veio pela morte, a de Cristo, que é uma morte redentora. Então o cristão católico celebra a morte sim, mas a morte numa perspectiva escatológica cristã, que na doutrina cristã católica teológica não esbarra na sepultura, não finda a vida do cristão, mas uma vida que continua no céu, que continua em Deus. Então nunca diga na missa: nós celebramos a vida e não a morte. Não, a vida, ela é claro que nós já celebramos, não é negar a vida, mas é dar à morte o sentido que a vida tem, é dar à morte o sentido que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Não sejamos cristãos ingênuos, nem tampouco agnósticos e muito menos descrentes. Nossa morte foi redimida. Na ressurreição dos mortos é o que nós queremos. Até porque dizer que não celebrar a morte é como se nós quiséssemos negar a natureza. É como se nós pudéssemos tomar um analgésico que nos faz não sentir a dor da morte. Tudo isso, meus irmãos, é natural. E na natureza que Deus nos fez, a morte é o caminho para o céu. Dizia meu padrinho, Padre Cícero, na sua religiosidade popular: nossa vida, seja na cidade, seja no sertão, é apenas uma
passagem. Nós estamos aqui por passagem, mas a nossa morte é uma viagem em busca da salvação. Ou ainda, como dizia Frei Damião, uma vida temos todos uma alma, e o importante é salvar esta alma. O importante é nos salvar. E se salva quem tem fé, e se salva quem crê, e se salva quem reza, e se salva quem ama Jesus, e se salva quem é batizado, e se salva quem faz parte deste corpo de Cristo que é a igreja, que um dia ressuscitou, que venceu a morte, para que nele também nós ressuscitássemos e vencêssemos a morte. Como igreja e pela fé, hoje nós celebramos a morte, mas a morte que ressuscita, que se transforma em Cristo Jesus, em paraíso, em céu, em eternidade. Que Deus console os nossos corações e que nós possamos dizer a cada um que já partiu, que contem com as nossas orações, que estamos unidos e que um dia haveremos de nos abraçar e de nos encontrar eternamente no céu, para vivermos a felicidade sem fim, sem luto, sem tristeza, sem dor e sem separação. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.